Hoje tem Mengão. Bom dia, meu caro rubro-negro. Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje é preciso vencer para continuar a almejar a ponta do BR. E o que o torcedor rubro-negro, a nação rubro-negra, precisa é ver o Flamengo ganhando como ganhou por 7-1 do Sampaio Corrêa, um time de menor expressão, mas agora é o nosso pontapé inicial de vitórias. Bora conferir tudo aqui no vídeo. Quero dar os créditos ao Sport TV, o link abaixo, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, mete o dedo no like, ative o sininho e bora lá, porque o Flamengo precisa arrancar esses 3 pontinhos fora de casa pra gente continuar nessa pegada rumo à ponta do BR. Reforços. O Corinthians, ele já fechou um acordo com o Flamengo para contar com o Alan por empréstimo até o fim de 2000. Alan, que tá no Flamengo e pode vir por empréstimo, então já tá tudo meio acertado, alinhavado, digamos assim, com um acordo entre as duas equipes. O Corinthians, ele não vai pagar pela negociação, mas vai arcar com os salários, né, do volante. É um bom nome para o Corinthians, Lopedo? Como complemento de elenco, acho que pode ajudar o Corinthians. Ele não conseguia ser complemento de elenco no Flamengo. Tá? Mas o Flamengo e o Corinthians hoje, embora o Corinthians tenha vencido o Flamengo na Supercopa, eles estão em níveis diferentes de formatação de elenco. Tá? Não vou nem falar de outras questões, mas formatação de elenco são níveis diferentes. Então, o que não serve para o Flamengo, muitas vezes serve bem para o Corinthians. Vamos pegar exemplo aí do Hugo Souza, do Mateuzinho, o próprio Gustavo Henrique. O Corinthians faz isso com os jogadores do Flamengo, o Santos faz com os do Palmeiras. Quando termina o ciclo do jogador do Palmeiras, vai parar no Santos agora. Kelly, até para fazer um gancho aí com o que a gente estava falando há pouco, né? Eu acho que vai dar samba essa chegada do Alan pro Corinthians, porque eu acho que é o tipo de negociação que é boa para todo mundo. É boa para o jogador, que já não tinha mais espaço no Flamengo e que, quando jogava, já entrava com uma mochila pesada nas costas, né? Porque a torcida já não gostava, né, de ver o Alan sendo relacionado, de ver o Alan entrando no time. Então, assim, ele já não estava muito com clima, né? Pelo menos nas arquibancadas. A gente sabe que com a comissão técnica, com o vestiário como um todo, ele era um cara querido, mas, assim, já não estava tendo muitos minutos, não estava jogando o quanto gostaria e estava entrando pressionado pela torcida. Então, pro Alan, eu acho que é uma ótima sair do Flamengo e ir pro Corinthians. Vamos falar mais desse jogo entre Vitória e Flamengo e a gente traz um personagem do time do Felipe Luiz que nesse início de temporada tá ganhando espaço e elogios do comandante. Eu tô falando do Everton Araújo, olha aí. No elenco milionário, cheio de estrelas, a principal função dele é correr para que os outros brilhem. E Everton Araújo tem dado conta do recado. Fico muito feliz por ele, porque eu sempre acreditei nele. E ele foi um cara muito cobrado e criticado, e para mim, na minha opinião, injustiçado durante muito tempo, e ele nunca deixou de trabalhar. Aliás, ao contrário, cada vez trabalha mais. No início de temporada em que o Flamengo ainda busca a melhor versão do time, as atuações do volante têm chamado a atenção. Nas 2 vitórias da equipe no ano, contra Vasco e Sampaio Corrêa, Felipe Luiz deixou Everton em campo do início ao fim. Sou um cara que trabalha muito durante os treinos e isso a comissão dele vê. E quando precisar de mim, eu vou sempre estar pronto. Com Jorginho em recuperação de uma lesão muscular, Saúl de uma cirurgia no calcanhar e De La Cruz sempre sujeito a controle de carga, a tendência é que Everton Araújo ganhe cada vez mais minutos, talvez já a partir do jogo de hoje à noite, contra o Vitória no Barradão. A versatilidade tem sido uma vantagem. Com Pulgar jogando, Everton Araújo atua como segundo volante. A goleada sobre o Sampaio Corrêa foi primeiro, com Paquetá mais à frente como segundo homem de meio campo, e agradou em cheio. Verdade que ele está num grande momento. Tá muito bem, cobre todos os espaços. Em quase 4 anos de Flamengo, são 6 títulos. Currículo de respeito. Mas, no meio de tantos nomes de peso, ele está feliz no papel de aluno aplicado. Eu busco aprender diariamente com eles. Sou um cara que prezo muito a escutar, a ver o que eu posso fazer para melhorar todo dia, para me melhorar. Então, acho que isso está me ajudando e evoluindo. E, graças a Deus, quero ajudar o Flamengo cada vez mais e estar cada vez mais em campo jogando.
Expectativa do Everton Araújo de ter mais oportunidades, de nesse revezamento que volta e meia vai ter que ter no time, em especial nesse início de temporada, aparecer mais, mostrar mais trabalho, se destacando na equipe e mostrando serviço para o treinador. Agora, ele teve na mira do futebol mexicano, não conseguiu, né, avançar nas negociações do Cruz Azul. Também o Cruzeiro esteve de olho no Everton Araújo e o Flamengo quer contar com esse jogador, Lofredo. Esse é um dos motivos para o Flamengo ter liberado o Alan para o Corinthians também, porque o Everton Araújo se firmou numa posição, a concorrência aumentou ali para o Alan, porque é um jogador que veio da base. O Flamengo atualmente usa pouco a base, né? Porque contrata jogadores de altíssimo. Então é muito difícil no elenco do Flamengo um jogador da base se impor em qualquer posição. Qualquer posição. Então é um mérito para ele e acho que é um jogador bem útil aí pro elenco. Uma formação interessante com o posicionamento do Paquetá. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Como é que fica essa formação aí? Porque o Paquetá chegou até a jogar um pouco mais no ataque, aberto pela direita, e quando ele tá no meio campo, ele chega a cair também, até para contribuir ofensivamente nesse corredor da direita. Agora ele vai, de repente, ver... A gente vai ter que entender qual vai ser exatamente o posicionamento do Paquetá nesse jogo, mas se ele jogar ali pelo meio campo, vai ser uma dupla que vai poder... O Paquetá pode jogar em qualquer posição. Completar. Tá? Sim, com certeza. O Everton Araújo é um jogador de complemento de elenco dentro do meio de campo, que a gente sabe que o titular é o Gar e o Jorginho. Sim. Que a opção é o De La Cruz tendo condição. Sim, tá tendo um rodízio, por isso que ele acaba ganhando oportunidade. E a outra oportunidade. opção é o Paquetá, voltando um pouquinho mais. Então, assim, ele vai participar, mas ele vai ser complemento de elenco. O Paquetá não, ele é titular na posição que o Felipe Luiz escolher. Sim, não, mas eu digo pra esse jogo, como é que tu imagina o Paquetá nesse jogo? Acho que exatamente por isso que é difícil de imaginar, porque como é um jogador que pode jogar em qualquer posição e dentro do elenco que o Flamengo tem, o Felipe Luiz tem condição de escalá-lo como segundo volante, como um jogador mais aberto pela direita, como um jogador centralizado. Então, a gente precisa ver mais das opções aí do Felipe Luiz para ver exatamente se ele vai ter uma posição fixa ou se ele vai variar de acordo com a necessidade e de acordo com as partidas. Ele ter feito a melhor partida dele contra o Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa não está no nível, está muito longe do nível do Flamengo. Além do mais, o Sampaio Corrêa teve uma eventualidade na partida muito grave. Foi um jogador que teve uma convulsão e saiu de ambulância. Isso dificulta psicologicamente o desenvolvimento do jogo do Sampaio Corrêa naquela partida. Sem dúvida, uma preocupação, né, de toda a equipe. É uma equipe muito mais fraca. Aí tem um baque desse. Depois, assim, é fácil para um jogador de altíssimo nível como o Paquetá se sobressair. Não foi só ele, inclusive o Flamengo todo, individualmente, acabou indo muito bem. Agora, é importante o Flamengo aproveitar uma oportunidade dessa para crescer, ganhar moral na temporada. E para o Felipe Luiz, agora o problema é que jogou o Flamengo num clássico, né? O Flamengo se classificou, mas caiu para um clássico no Campeonato Carioca. Então, vão ter duelos mais difíceis. Um duelo que poderia ser fácil no Campeonato Carioca para ir desenvolvendo o time, vai ser um pouquinho mais difícil. Mistura com o Campeonato Brasileiro, que não tem nenhuma partida fácil. O Flamengo pega o Vitória, né? É um jogo que tem sempre sua dificuldade. Então, isso pode atrapalhar um pouquinho esse desenvolvimento de começo de temporada do Flamengo, principalmente que o Felipe Luiz tem que fazer mesmo isso. Colocar jogadores em diversas posições, girar o elenco para poder ir desenvolvendo o time. O Flamengo que busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro na temporada e o Vitória que vem de uma goleada sofrida diante do Palmeiras, 5-1 para a equipe do Abel Ferreira. Então também vai tentar uma reação nessa partida jogando na sua casa, certamente em busca de uma reação. Vitória. Uma vitória. Ô Vini, o que tu gosta mais de ver o Paquetá fazendo dentro de campo? O que te agrada mais em termos de posicionamento dele? Não, dancinha não vale, embora carnaval não vale. O torcedor gosta de dancinha, porque dancinha é sinônimo de gol, né? Exato. Se o cara tá dançando é porque ele faz gol, porque ele nunca dança com o gol do outro, ou com a assistência dele. Ele vai lá, complementa, manda a bola pro fundo das redes e dança. Mas já teve gente fazendo dancinha do Paquetá depois de gol, estando em outra equipe, hein? Na Supercopa a gente viu isso. Tá bom, vai lá. Eu gosto do Paquetá quando ele ajuda mais o setor de meio campo ali com o campo de frente. Eu não gosto muito... Eu até acho que ele pode jogar pelo lado, né, ali na do Carrascal, na do Plata, mas eu gosto dele como um segundo ou um terceiro homem de meio campo ali e jogando mais por dentro.
né? Mas eu concordo com o Lofredo, eu acho que ele é um cara tão completo que ele já era, eu não vou dizer que ele já era completo, mas ele já era um cara muito versátil quando surgiu. E com essa bagagem de Europa, campeonato italiano, vários contextos, né? O cara vai para um campeonato italiano para um time que é protagonista. O cara vai para o campeonato francês e ali é onde eu acho que ele realmente cresce, onde ele realmente melhora o futebol dele, no Lyon. Não é o time da primeira... É um time da primeira prateleira, mas não é o favorito. E aí já é um outro contexto. Acho que ele cresce ainda mais. E depois na Premier League, que é a grande vitrine do futebol mundial. Então, eu acho que ele ajuda de segundo homem, de 10, pelo lado do campo, mas eu gosto bastante ele jogando de camisa 8, de segundo homem de meio campo. Eu acho também bem interessante o Paquetá jogando de camisa 8, mas eu acho que ele, talvez um passinho mais à frente, ele possa ter essa mobilidade na área e possa flutuar um pouco mais entre o meio campo e o ataque. Acho que pode ser interessante, a gente vai ter que entender o melhor aproveitamento dele mesmo com o Filipe Luís. Paquetá pode fazer o camisa 8, então joga Pulgar e Paquetá. Sim. Tá? Com a Arrascaeta. Aí não tem o Arrascaeta, você tem Pulgar, Jorginho e Paquetá. Aí um dia você não tem, sei lá, Carrascal. Você tem Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e pode colocar o Paquetá. É muita versatilidade. Dá muita opção um leque pro técnico. cheio. Além das outras opções que ele já tem. Ele pode substituir o Carrascal pelo Samuel Lino. Então ele tem, dependendo do jogo... No pior dos cenários, se você tiver até sem o Pedro, você pode colocar o Paquetá, acho que de falso 9, para dar uma movimentada, para abrir espaço, a Arrascaeta infiltrar. Então é um cara que joga em pelo menos 4 posições, né? Mas o Flamengo é centroavante ainda, hein? Ainda tá de olho. Vamos ver se vai aparecer, vai pintar alguma novidade pro comando do ataque rubro-negro. Gente, vamos dar uma olhadinha nas escalações para esse jogo? Tá aí, ó, o time provável do Flamengo. Então, temos o Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Everton Araújo, Eric Pulgar, Paquetá, que nessa nossa projeção tá ali no ataque aberto pela direita, Arrascaeta ou Carrascal. A dúvida também entre Samuel Lino ou Cebolinha. E mais na frente, no comando do ataque, o Pedro. Eu esqueci até de Cebolinha. Esqueceu de Cebolinha. É muita gente boa, né? Meu Deus. É muita opção. O Cebolinha também já esteve na mira de alguns clubes nesse início de temporada, mas se manteve no Flamengo e ganhando oportunidade, tendo chance, às vezes, inclusive, o Filipe Luís, muito provavelmente pelo que observa no treino, colocando o Cebolinha como titular e deixando o Samuel Lino no banco. Ainda tem Luiz Araújo e Bruno Henrique também aí nesse elenco. Tem. E tem o Jorginho e tem o De La Cruz também, do meio pra frente. Tem um time titular inteiro de muita qualidade e o banco também de altíssimo nível. Tá aí o time do Vitória para vocês na tela. A gente tem Gabriel, Kaique Gonçalves. Deixa eu ir pela tela ali. Gabriel, Natan Mendes, Kaique ou Richelli. Camutanga, Zé Marcos e Ramon, fechando a linha defensiva. Do meio para frente, Baralhas, Dudu, Eric ou Mateuzinho, Canta Piedra e Fabri. Missão difícil para o técnico Jair Ventura, né? Ele vem com esse time, com uma equipe ainda sentindo os efeitos da goleada que sofreu por o Palmeiras e vai enfrentar o outro gigante, né? Que é o atual campeão, favorito para conquistar o título mais uma vez, agora nessa temporada. E aí a linha de defesa Jair Ventura de ser, né? Quando vê, ele até bota até dois. Ele colocava Kaique e Richelli. Exatamente, é isso que eu tô pensando. Se der, se ninguém perceber, entra uma mais ali, hein, Vini? Que tabela puxada. Você estrear com Palmeiras fora de casa e depois receber o Flamengo, parada duríssima. Eu não sei se é melhor já se livrar, né? Já joguei, agora vambora. Respira fundo e segue o baile. Se você tem esses dois no final, significa que no final do segundo turno você tem esses dois. Exatamente. Quando você tá brigando por aqueles pontos preciosos, então talvez seja melhor assim. É verdade. O problema é que o técnico cai às vezes. Vamos ver. Às vezes você fala, eu vou preservar, eu vou pensar lá no segundo semestre, e você nem chega no segundo semestre. Exatamente. Vamos ver qual vai ser a estratégia, né, do Jair Ventura para essa partida dificílima diante do Flamengo. Qual vai ser? Se fechar bem fechadinho? Estaciona o ônibus. Mas tu faria diferente? Não, veja só, se o Jair Ventura tivesse em outro time, já seria assim. Entendi. Vini, valeu. Esse foi o News Sport TV. De agora, dessa terça-feira, porque hoje tem Flamengo lá no Barradão contra o Vitória, jogando fora. E, como você viu a escalação,
o Jair Ventura vai armar um ônibus, vai pular atrás, uma retranca, 3 zagueiros, 2 laterais, para ver se segura o Flamengo. O Flamengo é o time a ser batido. Sim, teve esses contratempos, essas péssimas partidas. Sim, porque houve uma mudança em toda a temporada, início de temporada. O time praticamente não teve uma pré-temporada e a pré-temporada está sendo justamente esses jogos agora. O Flamengo teve que se moldar, o Felipe Luiz teve que se virar nos 30, vamos dizer assim. Eu só acredito que ele deveria ter colocado o time mais físico contra o Corinthians, mas isso são águas passadas, agora é daqui para frente. Fizemos 7-1 contra o Sampaio Corrêa, o time é de menor expressão, não se compara ao Flamengo, mas tem que pegar isso para si e fazer um jogaço hoje para ganhar nossos 3 pontos e mirar a ponta do Brasileirão. Não vai ser agora que a gente vai alcançar, mas ficar ali nesse objetivo para no final a gente levantar essa taça novamente, porque somos os atuais campeões do BR, beleza? O vídeo é só, se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, mete o dedo no like, ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo, compartilhe, comenta. Eu tô dizendo que vai ser 3-0 pro Flamengo, dê seu palpite, sua corneta, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.